vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem um danadinho do cachorro latindo, mas se eu for esperar ele calar a boca, eu vou passar a noite inteira. Então vamos prosseguir. Antes que a gente comece a falar da Segunda Guerra Mundial, é necessário lembrar a vocês que o que vai diferenciar a Primeira Guerra da Segunda Guerra é principalmente o pensamento que as pessoas tinham em relação à própria guerra. Na Primeira Guerra Mundial, as pessoas elas vinham daquele período conhecido como Belle Époque, que foi um período ali de muito otimismo, né, de uma visão de que o futuro seria perfeito, aquela coisa toda. Então, as pessoas da Primeira Guerra, elas entraram achando que seria um episódio rápido, que isso ia resolver todos os problemas da Europa. Inclusive, a própria Alemanha achava que até o Natal já teria vencido seus inimigos. Então, na Primeira Guerra, as pessoas elas tinham um pensamento muito otimista. Já na Segunda Guerra, isso não vai acontecer. Na Segunda Guerra, as pessoas elas tinham mais um pessimismo maior, a questão da violência, a questão de que muitos achavam que a Segunda Guerra seria o fim do mundo. Inclusive, o escritor Eric Hobsbawm, ele chega a dizer que as pessoas elas se acostumaram com a matança, com a tortura e com o exílio em massa. Então, isso daí vai refletir exatamente a situação em que a Europa estava vivendo nesse período, né, em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ter outros autores que vão considerar que só existiu uma grande guerra e que esse período de paz que houve entre a Primeira e a Segunda Guerra seria, na verdade, somente uma pausa e que tudo seria uma guerra só. Relacionando a Primeira Guerra à Segunda, nós podemos dizer que a Segunda, na verdade, foi uma extensão da Primeira, visto que ela veio justamente como resultado daqueles problemas que não foram resolvidos na Primeira Guerra. Uma das causas que merece destaque é o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi assinado em 1919 e ele colocava a Alemanha como a única responsável pela guerra. Em decorrência disso, a Alemanha foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos outros países, ficou proibida de manter um exército com mais de 100 mil homens, construir tanques de guerra, aviões e submarinos e de manter qualquer tipo de artilharia pesada. Usando o discurso de que o Tratado de Versalhes teria sido uma humilhação para os alemães, Adolf Hitler ele vai conseguir destituir a República de Weimar e vai tomar o poder. Ele vai se tornar Führer. Com isso, ele vai romper com o Tratado de Versalhes e vai reestruturar todo o exército alemão. O exército vai chegar a ter mais de 3 milhões de soldados e ele vai movimentar a indústria bélica, construindo tanques, aviões e artilharia pesada. Além disso, ele também vai trocar o alto comando do exército para militares que fossem aliados aos seus pensamentos. Um outro fator que também pode ser visto como um dos motivos da guerra é o expansionismo alemão iniciado por Adolf Hitler a partir do ano de 1938, quando ele vai anexar o seu território à Áustria. Em seguida, ele reivindicou os Sudetos, região da antiga Tchecoslováquia, que era habitada por alemães. O seu expansionismo ele não parou por aí. Ele chegou a anexar outros territórios também. Proclamada em 1931, a recém-formada República da Espanha enfrentou uma série de problemas políticos nos seus anos iniciais. Esses problemas estavam relacionados aos conservadores e socialistas que se revezavam no poder. No ano de 1936, ocorreram eleições na Espanha. Essas eleições foram vencidas pela Frente Popular, que era uma coligação formada por socialistas, comunistas e republicanos. Isso era, na verdade, o resultado da união dos trabalhadores em todo o país. Só que essas eleições, elas acabaram desagradando a parte conservadora e eles acabaram se movimentando de forma muito violenta. Em julho de 1936, um grupo de generais, simpatizantes do fascismo, liderados por Francisco Franco, tentaram dar um golpe no governo. Eles contavam com o apoio de uma facção fascista chamada a Falange. Essa facção ela era formada por monarquistas e conservadores. Eles acabaram se enfrentando com outras facções formadas por trabalhadores. As facções dos trabalhadores elas conseguiram impedir a consolidação do golpe. Isso fez com que a Espanha ela entrasse num processo de guerra civil que durou aproximadamente 3 anos. A guerra civil fez com que a Espanha se dividisse em 2 grupos militares. O primeiro deles, formado por milícias de trabalhadores comandadas por anarquistas, socialistas e comunistas, apoiados pelo governo e também pela União Soviética e por brigadas internacionais, e o segundo, formado por monarquistas e fascistas,
com o apoio dos militares golpistas. Estes representavam a maioria do exército e eles contavam com o apoio dos grandes latifundiários e também da Igreja Católica. Aqueles que apoiavam o golpe se autodenominavam nacionalistas e eles contavam com o apoio de líderes como Mussolini, Hitler e Salazar. Em abril de 1937, a Força Aérea Alemã bombardeou a cidade de Guarnica, com o objetivo de testar sua potência aérea e também apoiar os fascistas espanhóis. Em março de 1939, a guerra chegou ao fim, com a vitória dos nacionalistas liderados por Franco. Ele governou até 1975. Ao mesmo tempo que a Alemanha avançava no seu processo de expansionismo, o Japão e a Itália, que na Primeira Guerra Mundial compunham o bloco da Tríplice Entente, que foi vencedora, eles também buscaram, nesse período anterior à Segunda Guerra Mundial, eles também buscaram ampliar o seu território. A Itália, ela saiu da Primeira Guerra Mundial com um saldo mais ou menos positivo, porque ela acabou anexando ao seu território duas importantes regiões, a região dos Alpes e uma pequena região próxima ao Mar Adríaco. Tudo isso porque ela deixou a Tríplice Aliança e foi para o lado da Tríplice Entente. Com a expansão do fascismo na Itália, o governo de Benito Mussolini buscou aparelhar o Estado e investiu no exército para se preparar para novas conquistas territoriais. Inicialmente, ele visou territórios no continente africano. Já o Japão saiu da Primeira Guerra como uma importante potência do Extremo Oriente. Ela chegou a controlar todo o comércio da região e transformou regiões da China em áreas de livre comércio. Mesmo com toda essa visibilidade econômica, o Japão ele enfrentava alguns problemas, principalmente relacionados à falta de recursos naturais. Para tentar resolver esse problema, o Japão tentou anexar territórios vizinhos que pudessem suprir essa falta de recursos naturais que o país tinha. Em 1931, o Japão decidiu conquistar a Manchúria. No ano seguinte, invadiu a China, conquistando territórios desde o norte da muralha até Xangai. Em 1935, Hitler rompeu definitivamente os acordos de paz assinados durante o Tratado de Versalhes e, em 1938, invadiu a região da Áustria. Em 1936, Mussolini invadiu a Etiópia, antiga Abissínia. As anexações e o expansionismo desses três países fizeram com que os seus líderes eles se aproximassem. Inicialmente, nós vamos ter a aproximação entre Alemanha e Itália, em 1936, criando o eixo Roma-Berlim. Com o pacto Anti-Comintern, a Alemanha, Japão e Itália se uniram contra o avanço da União Soviética. Dessa forma, em 1940, a nova formação passou a ser reconhecida como o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Enquanto a Alemanha prosseguia com seu expansionismo, a Grã-Bretanha e a França se mantinham neutras frente às políticas adotadas pela Alemanha. Essa neutralidade explica-se pelo resultado da Primeira Guerra e pela consciência de que somente a Grã-Bretanha e a França juntas não seriam capazes de vencer a Alemanha. É importante ressaltar que uma das bandeiras alemãs era o combate ao comunismo, e isso agradava muito tanto à França quanto à Grã-Bretanha. Nós vamos ter até um episódio em que o governo da França vai chegar a defender Hitler quando disse que ele deveria cuidar do seu quintal. Para negociar os atos de anexação que estavam acontecendo, Itália, França, Grã-Bretanha e Alemanha vão se reunir na chamada Conferência de Munique, ocorrida em setembro de 1938. Ao final da conferência, a Alemanha conseguiu um acordo que permitia a integração dos Sudetos, que corresponde a 20% do território tcheco e também é uma região riquíssima em minérios, e pouco tempo depois ela acabou anexando todo o território da Tchecoslováquia. Para a Alemanha, a Conferência de Munique ela foi muito vantajosa e representava um passo a mais para o país. A conferência ela tinha o objetivo de solucionar os problemas e evitar um novo confronto dentro da Europa. Gente, para que esse vídeo ele não fique muito longo, ele será dividido em duas partes, tá certo? Nessa primeira parte, nós falamos somente sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a eclosão da guerra e depois o resultado dela, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.